E tivemos ontem aí anúncio histórico do Lula. O Lula começou a articular aí com os países do G20. Para quem não sabe, a imprensa não está dando destaque algum, mas está rolando o encontro do G20, dos ministros dos 20 países que têm a maior economia do mundo, no Brasil. E o Lula conseguiu aí articular com esses ministros para fazer uma mega frente ampla contra a fome. Então vai ter, a partir aí do ano que vem, uma frente ampla mundial, todos os países, as maiores economias do mundo, para combater a fome. O que o Lula diz aí é o seguinte, e, ó, não tem como não concordar com ele. Enquanto tiver ser humano que está passando fome, que não tem o que comer, a gente não pode dizer que esse mundo vai estar andando para frente, que vai estar tendo dignidade. Então, para ter dignidade no mundo, precisamos erradicar a fome, que aí é o maior problema. O resto, as outras coisas, desde que todo mundo tenha o mínimo ali para sobreviver, as outras coisas a gente vai progredindo pouco a pouco. Pois bem, o Lula conseguiu. Primeiro, ele falou com o presidente da China e com o presidente dos Estados Unidos, o Biden e o Xi Jinping, isso lá no ano passado, tá? Inclusive, algumas conversas ele teve antes mesmo de assumir a presidência. E aí, ele começou, falou com os dois mais importantes, né? As duas maiores economias do mundo, e aí ele começou a articular. Falou com o seu amigo o presidente da França, o Macron, falou com o Macron e também articulou ali. Falou com o presidente de Portugal, que foi ao Brasil, falou com o presidente da Itália, começou a falar com outros e convenceu todo mundo. É isso que o Lula fez. Ele convenceu todo mundo. Falou, ó, agora vamos fazer aí, os países mais ricos dão mais, os menos ricos dão menos, e a gente erradica a fome aí no mundo inteiro, não? Deixar de cada um ficar olhando só para si e começar a olhar para os outros. A parte aí do argumento que o governo brasileiro chegou a usar é o seguinte, olha, vocês estão reclamando aí de imigrante na Europa e tudo mais, imigrante africano de não sei onde. Se essas pessoas tivessem uma vida melhor onde elas estão, elas não iam, tenha toda a certeza do mundo que elas não iam deixar seus amigos, seus familiares em outro continente e tentar aí ser imigrante ilegal na Europa ou nos Estados Unidos. Então, quando vocês começarem a melhorar a vida dos países mais pobres e das pessoas mais pobres, tenha certeza que aí vocês vão deixar de ter isso que vocês consideram um problema. Essa parte do argumento, mas tem outros argumentos aí que o governo usou e conseguiu. Então o Lula anunciou ontem no G20, quem quiser o vídeo está no Plantão Brasil, né? Se não tiver ainda agora, nas próximas horas estará aí o vídeo completo da fala do Lula, mas não foi só isso que aconteceu não. O Haddad começou a ter encontros aí com vários ministros, são ministros das relações exteriores, a maioria dos que estão no Brasil, mas alguns ministros da economia também foram ao Brasil e o Haddad começou a ter reuniões com esses ministros e a fazer contatos porque ele quer que tenha uma taxa global contra os super ricos, ou seja, vamos criar um imposto global de 2% sobre a renda dos super ricos. Super rico, olha, se você aí fala, não, Thiago, eu ganho 20 mil por mês, o Haddad quer me taxar, eu vou compartilhar aqueles posts daquela esquerda cirandeira lá que odeia o Haddad, que odeia o PT, chamar ele de taxado. Não. Super rico é quem é bilionário, tá? Se você aí que está me assistindo, se você não tem um jatinho particular, um iate, não é você. Não é você, então não se preocupe com esses 2% aí. Mas se você que está me assistindo fala, caramba, Tiago, tenho aviões, iates, ganho bilhões de dólares, então é você mesmo que está sendo mirado. E aí, segundo um estudo que foi feito pelo governo brasileiro, e aí começou a fazer isso em conjunto com governos de outros países, essa taxa de 2% sobre os super ricos pode gerar aí 250 bilhões de dólares por ano. E aí, boa parte desse dinheiro seria usada para erradicar a fome. Tem uma coisa que a gente tem que ver aí, ó, é histórico aí o que está fazendo o Lula. O Haddad conseguiu também convencer quase todos já do G20, então deve ser unânime aí. Só que os países mais ricos tendem a fechar acordos que são sempre muito bons para os países mais pobres, só que eles tendem a não cumprir esses acordos, tá? Eu vou te dar um exemplo. Fizeram aí, há alguns anos, uma convenção do clima dizendo que iam dar aí, seria cerca de 1 trilhão para que os países mais pobres cuidassem do meio ambiente, já que os países mais ricos estão poluindo tudo. Desse valor aí, nem 2% foi investido nesses países, ou seja, prometem 1 trilhão e não entregam nem 20 bilhões. É isso. E aí quando vem aí, nossa, os países nórdicos vão aí para ajudar a proteger a Amazônia, vão fazer uma doação de 1 bilhão. E falam, nossa, 1 bilhão. Vocês estavam prometendo 1 trilhão. Não é bilhão, não, é trilhão.
e continuam poluindo o mundo e continuam sendo os maiores emissores aí dos gases nocivos e querendo que os países mais pobres continuem pobres, porque se os países mais pobres se industrializarem, vão começar a poluir mais também, e aí os países ricos, que são os que mais poluem, falam, não, mas aí você vai estar poluindo, você não pode, só eu posso, porque eu sou rico. Você é pobre, você não pode poluir. Ser pobre e poluir, não pode. É isso. E aí esses países ficam fadados à pobreza eterna. Esse é um dos planos aí que tem os países mais ricos. Isso era no caso aí do meio ambiente. Mas agora no caso aí de taxa aos mais ricos, os países mais ricos também querem. Por quê? Porque tem um problema. Quando um país resolve taxar os super ricos, esse é um argumento que usa a extrema-direita, que a extrema-direita adora bilionário, né? Que é o seguinte, alguns desses mais ricos tiram suas fortunas desses países e vão para outro. Só que se a taxa é global, vão fazer o quê? Colocar o dinheiro em Marte? Não dá, né? Então, aí não tem para onde fugir. Eu dou um exemplo, na França, que fizeram uma taxa aí sobre quem ganha mais de 1 milhão de euros por mês, passou a pagar 45% de imposto de renda. Então, alguns atores franceses, algumas pessoas famosas da França, em protesto, tiraram suas fortunas aí da França. O que acontece é o seguinte, se eles ganharem dinheiro na França, não tem para onde correr, vai ser taxado em 45% da mesma maneira. Não interessa se o dinheiro está em outro lugar. Então, parte do argumento aí da extrema-direita de que, olha, os ricos vão tirar suas fortunas do país, se ele ganha a fortuna lá, vai acabar pagando imposto. Então, uma taxa global, esse argumento acabaria, porque a taxa é em todos os lugares do mundo. Não interessa se é paraíso fiscal, se não é, vai ter isso aí. Pois bem, o Haddad está articulando, o governo Lula também está articulando, porque o governo Lula quer aprovar aí no Brasil um imposto contra os super ricos. Novamente, se você ganha 5, 6, 7, 10, 15, 20, até 100 mil por mês, não é de você que estamos falando, lembre-se bem disso. Pois bem, até mais, ganha 1 milhão por mês, não é você. Estamos falando dos bilionários. Tem um imposto aí que o governo brasileiro estava fazendo um estudo que menos de 200 pessoas pagariam esse imposto e que ia gerar mais de 10 bilhões por ano. Você fala, caramba, como tem grana esse pessoal que você tirando uma porcentagem mínima, que não vai mudar absolutamente nada para eles, você gera tanta grana para fazer investimento em emprego, em saúde, educação, enfim, na vida da população que não é multibilionária. Que coisa, né? Tá tendo, obviamente, uma resistência enorme, porque os banqueiros brasileiros não querem. É por isso que começou aí na direita um movimento muito forte contra o Haddad, e chamando ele de taxade. Por quê? Porque esses super ricos é que são os alvos do Haddad para sofrer aí uma taxa forte, aí é o Haddad mesmo. Aí não é, nossa, é o Congresso Nacional que está votando... Aí é o Haddad falando e tentando aí impor isso com o Congresso Nacional. Obviamente, esses bilionários, eles têm seus deputados de aluguel, então vai ser uma briga bem difícil aí no meio do caminho. Enquanto isso, olha só, ontem também tivemos aí uma notícia excelente, mais uma notícia excelente, que deveria ser a grande notícia de destaque aí em toda a imprensa, mas a imprensa brasileira tem aquela, né? Vamos esconder os feitos do Lula, falar um pouquinho assim, mas esconder a maioria, e vamos ficar exaltando o Tarcísio para 2026. É isso. A pobreza extrema no Brasil, as pessoas que estão em insegurança alimentar severa. Insegurança alimentar severa é o nome bonitinho que a imprensa deu no governo Bolsonaro, para não falar mais que eram pessoas que passam fome. É a pessoa que pode até ser que tenha comido hoje, mas não sabe quando vai ser sua próxima refeição, porque não tem nada para comer em casa e não sabe onde vai conseguir comida. Essa é a insegurança alimentar severa. Aquelas pessoas que ficavam na fila do osso. Pois bem, essa insegurança alimentar severa caiu no Brasil 83% apenas em 2023, ou seja, só em um ano, não está contando aí dados de 2024, em um ano, o Lula diminuiu em 83%, quer dizer, que cada 100 pessoas que estavam em insegurança alimentar severa, 83 já não estão mais. Pode até estar na insegurança alimentar, que é aquela que a pessoa tem um pouco de comida, mas não tem para amanhã. Mas melhorou do que era a situação de antes. E o que o Lula quer agora, exatamente quando sair esse bandido que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o plano do Lula é o quê? É fazer um plano aí. O plano é fazer um plano, foi boa, né? O plano é investir bilhões aí em geração de empregos. Tem investimentos aí, o Lula anunciou um PAC de 1 trilhão, são obras de infraestrutura no Brasil, para modernizar o Brasil. Estradas, ferrovias, tem escola, tem hospital, tem muita coisa em todo o país.
E aí o que acontece? Quando o país está em obras, nossa, o Brasil vai virar um canteiro de obras. Acontece o quê? Para você fazer uma obra, você precisa de milhares de trabalhadores. E esses milhares de trabalhadores são pessoas que ou têm um emprego e ganham pouco e vão achar um emprego ganhando melhor, porque vão estar trabalhando nessas obras, ou que não têm emprego e passarão a ter. Hoje o Brasil, e até o presidente do Banco Central, Campos Neto, admitiu numa entrevista aí em que ele disse que isso é ruim. O Brasil hoje vive pleno emprego. Pleno emprego é o seguinte, obviamente tem uma exceção aqui e outra ali, mas a pessoa que quer emprego consegue. Se tem gente desempregada é porque quer um emprego com um salário acima, ou em um cargo, ou um tipo de emprego diferente. Mas se a pessoa estiver desesperada porque quer um emprego qualquer, consegue. Isso é o que se chama pleno emprego, que é quando se tem menos de 6% de desemprego. Então, o Brasil chegou ao pleno emprego. Agora, o que o Lula quer é o seguinte, que esses empregos comecem a pagar cada vez mais. Que esses empregos começam a pagar bem, a população tem grana, o Brasil vai evoluindo e aí, obviamente, a insegurança alimentar severa e a insegurança alimentar não severa, bom, para mim todas são severas, mas enfim, tem a que é menos pior, vão acabar. E aí o Brasil novamente sairá do mapa da fome da ONU. Lembremos que o Brasil saiu em 2013 do mapa da fome da ONU, que é o mapa ali de países em que há mais de 5% da população em insegurança alimentar, passando fome. O Brasil voltou ao mapa da fome no primeiro ano do governo Bolsonaro, então não tem como falar, foi a pandemia. Não, 2019 o Brasil voltou ao mapa da fome. E agora o Brasil está para sair novamente, está aí, mais um feito aí do governo Lula. É isso que a imprensa deveria focar. Olha, temos pleno emprego. Mais do que isso, o salário médio está aumentando, ou seja, não basta até aumentar, aumentou o salário mínimo. Olha, também aumentou a isenção no imposto de renda, então as pessoas que pagavam imposto de renda hoje estão pagando menos o imposto de renda e tinha uma faixa ali de quem ganha até um salário mínimo e meio, quase 2 salários mínimos, pagava imposto de renda e hoje não paga mais, hoje não paga. Então tinha gente que pagava aí 300, 400, 500 reais por ano, que para a pessoa que ganha pouco é muito, e não paga mais nada de imposto de renda. E isso é o que deveria ser visto. Isso é mais dinheiro no bolso da população. Se é mais dinheiro no bolso da população, essa população começa a consumir. Aí a pessoa que não tinha dinheiro para ir no barzinho no fim de semana começa a ter dinheiro para ir no bar, para ir no restaurante. Aí o restaurante tem que contratar um garçom novo. Aí essa pessoa tem dinheiro para comprar uma coisa de uma marca melhor ali no supermercado. Aí as marcas começam a contratar mais. Essa pessoa vai no cinema, vai não sei onde, vai no show. E aí a economia começa a girar e vai gerando emprego e se torna aí uma corrente do bem, uma bola de neve do bem, cada vez maior, de coisas boas para a economia, que é exatamente o oposto do que eu falava aqui. Olha, eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse ontem, em 2019, eu falava, olha, o que está acontecendo é uma bola de neve de desgraça. E eu mostrava o que estava fazendo o Bolsonaro e o que estava fazendo o Paulo Guedes. E olha, isso vai gerar mais desemprego, isso vai gerar alta do dólar, e aí vai gerar mais desemprego ainda porque o dólar não está aumentando por conta de inflação, alguma coisa do tipo, o dólar está aumentando, na época estava, né? Estava subindo, o real foi a moeda que mais desvalorizou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. O dólar estava aumentando porque era fuga de investidores. Você tinha ali empresas muito grandes fechando as portas no Brasil e indo para outros países, ou fechando e simplesmente fechando no Brasil. E aí, o que acontecia? Mais desemprego, e o Paulo Guedes chegou a falar que esse era o plano dele, porque com mais desemprego, os salários caem, com salários menores, o mega empresário lucra mais, porque afinal ele trabalha para exportação. Então ele quer mais é que as pessoas sejam bem pobres, para ele pagar um salário bem miserável, se puder até escravizá-las, que é isso que acontece em muito lugar. Para quê? Para ele exportar tudo para os europeus, para os americanos, para os chineses comprarem tudo bem baratinho e aí não vão reclamar de pagar. É isso, é exatamente isso. Agora no governo Lula está melhorando aí a coisa para a população. Veremos, o Lula tende a fazer mais anúncios aí no G20, e enquanto isso você vê aí na Rede Globo que está tendo aí recordes históricos de baixa audiência, você vê só destaque para, olha, como é que se pronuncia o nome da Kamala Harris? É Kamala? É Kamala? É Kamala? É não sei o quê? É não sei o que lá. É isso, é a morte do jornalismo. Viu? A gente está vendo aí o jornalismo respirando por aparelhos. Você ainda vê jornalistas como o Joaquim de Carvalho, alguns jornalistas aí sérios, são muito bons, mas você liga aí o canal na TV, o Joaquim do caso do 247, você vê aí muitos, mas você liga a TV, você liga ali Globo, liga Record, liga Band, você vê que ali o jornalismo respira por aparelhos, tá?
Se liga, só se fala de eleição nos Estados Unidos e não sei o quê. Nem sequer para analisar como essa eleição influenciaria a vida do brasileiro, mas nem nesse nível eles chegam. É só mesmo pura puxação de saco com a Kamala Harris, que virou agora a fada sensata do universo. É incrível. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!